Eu termino quase. Posso falar eu? Já fiz uma asneira. Tinha marcado uma coisa gira. Ora, deixa-me cá ver. São os académicos. Posso fazer uma nota? Quem deve falar primeiro são os académicos. Isso é muito formal, não sei. Isto é uma conversa de café. Ok. Só falta o café. Mas também todo meu amigo, não é? Então é assim, eu vou dizer. Eu gostei muito. Académica Norris Causa. Académica Norris Causa. Eu sou contra as missas. Digo desde já e digo em todo lado. Eu detesto missas, detesto secas académicas, não aguento. Mas tens de aguentar. E às vezes tenho de ter académicos ao meu lado, mas custa-me. Por isso é que eu quero já despachar O António tem já de o fugir. meu sítio. Ora, Falta o esse- café, mas vai haver um pôr de poças depois ao fim. Gostei muito deste livro da minha amiga Maria Bolquique, há séculos, há muitos anos que nos conhecemos. Aliás, não é por acaso que estamos aqui os três. Estamos aqui os três porque conhecemos-nos na Fundação Eugênio de Andrade, na Foz. Claro que eu conheço o Eugênio desde 1976. O António, não sei se por essa altura, se depois. Mas estava cá, estava em Paris. Estava em Paris, ok, pronto. Mas éramos amigos, eu e a Isabel de Sá, amigos assíduos da casa do Eugênio, a lanchar, ele a vir ao nosso estúdio perto da Faculdade de Belas Artes, etc. Mas depois, quando ele se mudou para a Foz, para o Passeio Alegre, conhecemos a Maria e a partir daí também a razão de estarmos aqui os três, porque o Eugênio uniu-nos a todos. Gostei muito deste livro da Maria, li-o todo com muita atenção, tenho sublinhado várias coisas, porque eu gosto de sublinhar aquilo que me agrada, porque encontrei aqui o Eugênio e gostei de encontrar aqui o Eugênio. E então, vou ler este bocadinho que eu acho muito interessante. Este bocadinho é muito interessante, porque este bocadinho ele também descodifica um pouco aquilo que é o Eugênio. A Maria, além de muita coisa, de estudos de literatura contemporânea portuguesa, patati patatá, também é estudiosa de Camões, etc, etc. Pronto, então ela faz uma relação entre Camões e Eugênio de Andrade que eu achei muito interessante. Ela diz assim: Camões deixou um legado poético marcado pela expressão do amor. Eugênio de Andrade exalta na sua poesia o desejo e a conexão com a experiência humana. Nada supera a propensão do eu. Todavia, o desejo continua e continuará a servir como mediador entre a solidão e a companhia, sendo o último combustível do conhecimento e a única possibilidade de encontro com o desconhecido. Isto é realmente, digamos, toda a base da poesia do Eugênio de Andrade. A feitura da poesia do Eugênio é realmente isto. Como Roland Barthes observou, ninguém precisa de falar sobre o amor se não for para alguém. Tanto em Camões como em Eugênio se aplica esta observação. E eu gostei muito deste bocadinho que a Maria observou e analisou na poesia do Eugênio. E depois no livro dela há uma coisa também muito bonita que por um lado até recordou-me e até foi um bocado triste, mas é uma realidade. Este bocadinho do Eugênio, porque quando nós íamos visitar o Eugênio de Andrade, a casa dele, na Rua Duque de Palmela 111, onde até há um poema que fala da Rua Duque de Palmela 111, o Eugênio tinha um passarinho dentro de uma gaiola que se chamava Schubert. E ele dizia: o Schubert, o canto do Schubert. E aquilo era uma maravilha, a gente achava imensa graça, porque era Schubert para aqui, Schubert para lá, como todos sabem, é um famoso, não é, da música. E então há este bocadinho do Eugênio que diz: o Schubert morreu, vai fazer-me falta, todas as manhãs acordava com ele a cantar, era fabuloso, cantava com o corpo todo, assim devia ser o poeta, pensava eu às vezes, farto de tanto discurso onde o espírito assomava. Mas entre homem e pássaros há pelo menos esta diferença: um pássaro quando canta desce vertiginosamente à raiz. O homem, esse é muito raro, que o ardor das vogais lhe queima a cintura.
Acho isto muito bonito, porque este Schubert era o passarinho que estava na gaiola em casa do Eugênio de Andrade. E pronto, e depois já mais dentro do livro, muitas outras coisas interessantes. O que é que eu poderei dizer da poesia do Eugênio, e que está tudo neste livro, muito bem observado. O Eugênio era realmente de uma origem muito simples. E o que é que acontecia na casa dele? Que sempre aconteceu, tanto na casa de Duque de Palmela, 111, que é por, mais ou menos uma das transversais por detrás da Faculdade de Belas Artes, como na casa da Foz, no Passeio Alegre. Ele conseguia, na casa dele, transportar elementos que lhe lembravam sempre a infância. O que é que nós encontrávamos sempre na casa do Eugênio de Andrade? Porque é disto que eu vos posso falar. É da ligação que tive com o Eugênio e daquilo que eu observava como pintora. O Eugênio nunca foi de ter uma casa muito chique, muito faustosa, muito cheia de dourados nem de prateados. Era sempre uma mesa redonda com uma toalhinha daquelas tipo bordadas de Viana do Castelo. Era uma taça grande com romãs, com fruta, com maçãs. Portanto, nas jarras não havia rosas, nem havia nada dessas coisas, havia umas tirinhas de milho, de trigo. Portanto, estão a ver as coisas da terra. Havia muito os elementos da terra, elementos rurais, elementos de uma ruralidade que se encontrava sempre em casa do Eugênio. E eu achava isso muito bonito, muito poético. E a poesia do Eugênio tinha esta característica que eu acho absolutamente extraordinária e que não existe na poesia, digamos que não há assim muitos epígonos ou continuadores ou seguidores da poesia do Eugênio, porque a poesia do Eugênio tem a característica de ser quase reduzida a um haiku. Ela é tão simples, e esta simplicidade não é fácil. Esta simplicidade é extremamente difícil. É aquela simplicidade que no caso do Eugênio, ele era capaz de andar um mês atrás de uma vírgula, atrás de uma sílaba, atrás da palavra mais correta, que mais comunicava a metáfora que ele queria. Portanto, é uma poesia metafórica, mas reduzida a uma simplicidade tão linear, quase como uma paisagem, quase como uma linha do horizonte, quase como ver um campo cheio de cardos, de aves, ou ver o mar, compreendem? Era uma poesia muito solar, era isso que existia na poesia do Eugênio e que neste livro todos os exemplos que a Maria foi procurar e relacionar e desconstruir ou comunicar com outros poetas encontra-se neste livro. Também há uma coisa que é importante dizer, eu e a Isabel éramos muito jovens, éramos alunas na Faculdade de Belas Artes, quando conhecemos o Eugênio de Andrade, e o Eugênio era generoso. Há muitas pessoas que têm do Eugênio uma ideia contrária, que dizem que ele era arrogante, que era nojento, que... Ele, por exemplo, de uma vez contou-nos uma coisa interessantíssima, que nós nos fartámos de rir, porque ele já tinha connosco uma vontade muito grande, porque ele achava que nós, como não tínhamos importância nenhuma... Não fazíamos frente ao Eugênio de Andrade, não é? Portanto, éramos alunas na faculdade e apenas apreciávamos a poesia dele. E, portanto, ele às vezes até dava entrevistas para os jornais e dizia assim: "Oh Graça, e eu Isabel, o que é que acham desta entrevista? Digam lá, digam a verdade." E ele de uma vez disse de caras: "Olha, desculpa Eugênio, mas vou-lhe dizer uma coisa, acho que é completamente misógino nisto que acabou de afirmar nesta entrevista." Nós dizíamos abertamente aquilo que pensávamos. E ele aceitava tudo. Ele tinha muito respeito, digamos, pela nossa opinião. E outra coisa, para terminar, que era muito interessante nele, por isso é que eu digo que ele era generoso, porque como ele via que nós éramos jovens, tínhamos 20 e tal anos, e estávamos muito ávidas de querer saber de livros, porque isto era, 1977, foi no pós-25 de Abril, ainda era tudo um atraso total aqui em Portugal, como é óbvio. Então ele dava-nos uma lista de livros de
do Rilke, do Rimbaud, do Lorca, e nós íamos a correr com a lista à leitura, que agora é um cabeleireiro. Íamos ter com o Fernando Fernandes, que era um dos sócios da leitura, e depois levávamos a lista de montes de livros que o Eugênio nos tinha indicado para procurarmos na leitura. E o empregado olhava para a lista e dizia assim: mas quem é que lhes deu esta lista? Completamente espantado. Como é que estavam ali nomes tão importantes que tinham de ser mandados vir ou de França ou daqui ou da colar, porque não havia nada em Portugal, estava ainda tudo no zero total. E pronto, é isto que eu vos posso contar do Eugênio. Obrigada.